Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Este canal tem como objetivo levar a palavra de Deus até você. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A palavra de hoje é sobre como Deus resolveu, em seu plano divino, salvar a humanidade. Nós vamos ver aqui o que ele fez para nos favorecer. Amém? Peço a você que tem uma Bíblia, que pegue ela, que abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo de número 16. Vamos à leitura da palavra? Diz assim a santa palavra de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, João capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus Altíssimo, poderoso, santo e majestoso, em Tua presença estamos, ó Deus, mais uma vez, para discorrermos sobre a Tua palavra. Pedimos a Ti, ó Senhor Todo-Poderoso, ó Espírito Santo de Deus, que venha nos revelar a Tua palavra, que venha colocar em nossos corações, em nossa mente, o entendimento da Tua palavra. Fala, Senhor amado, conosco, que o Senhor possas obter glórias, honras ao Teu nome, Senhor, através desta mensagem, Senhor. Pai, perdoa-nos porque somos pecadores, somos falhos. Tem misericórdia de nós. Pai, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amados, Deus, Ele tinha um propósito. E este propósito era de salvar a humanidade. Mas salvar do quê? Salvar a humanidade da condenação eterna. Desde o começo da Bíblia, do Antigo Testamento e o Novo Testamento, a palavra de Deus vem nos falar, nos fazer referência sobre Cristo, mais em específico sobre o seu sacrifício. E aqui, no Evangelho de João, no capítulo 3 e 16, que nós acabamos de ler, nós vamos entender de que maneira Deus cumpriu o seu propósito, de que maneira Deus fez. E ele diz que ele deu o seu Filho ao mundo. Ele deu o seu Filho ao mundo porque ele nos amou. Ele amou a humanidade. E para então que todos os homens que crescem em Jesus, que crescem em Deus, não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Então, ele faz isso, entrega o seu Filho, para que todos aqueles que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, Ele deu o seu único Filho, por amor de nós, para que todos os que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Através do sacrifício de Jesus, através da sua morte na cruz, do seu sofrimento, nós então temos acesso à presença de Deus, ao céu, à glória. Mas agora, eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Isaías, do profeta Isaías. Nós vamos entender um pouco do que Cristo passou, por amor de mim, por amor de você. Note então, que Deus ele dá o seu Filho. E eu faço uma pergunta a você, e eu já sei a resposta de mim mesmo, mas reflita você. Você daria o teu único filho, ou os teus filhos, assim como eu tenho 2, por amor de outras pessoas? Você permitiria que o seu filho morresse por amor de uma pessoa que você não conhece, por uma pessoa que você nunca viu? Eu sei a resposta de mim mesmo. Eu não teria essa coragem. Eu amo os meus filhos. Por isso, amados, então, que Deus ele teve que fazer algo
que em nós ele não enxergava que fosse possível. Nós não conseguiríamos suportar se Deus escolhesse um de nós para passar por qualquer tipo de flagelo, por amor da humanidade, por amor do povo. Nós, então, não conseguiríamos realizar tal tarefa. Então, Deus manda o seu Filho, que de bom grado, obediente como sempre, aceita morrer por nós. Abra então agora a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 7 e depois vamos pular do versículo 7 para o versículo de número 10. Isaías 53, do 3 ao 7. Vamos à leitura da palavra? Diz assim a santa palavra de Deus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amados, quando nós nos deparamos com a leitura do capítulo 53, nesses versículos que nós lemos, nós vamos ver e entender o que Cristo passou. Aqui, especificamente, era uma profecia de Cristo para os dias em que ele iria padecer pelos nossos pecados para nos salvar. Aqui então Isaías narra a cena, narra a profecia que Deus deu para ele. E aqui ele faz menção, passo a passo, do que Cristo iria passar. Amados, se nós pegarmos a nossa Bíblia e nós lermos, nós vamos ver que Cristo é Deus. Ele sai do céu, deixa a glória para vir morar conosco. Então o Espírito Santo, a partir do momento em que toca na barriga de sua mãe, da Maria, então coloca Jesus Cristo em sua barriga. Cristo então, deixando a sua glória, o seu reino do céu, vem para a terra então para padecer, para sofrer por mim e por você. E muitas vezes nós fizemos pouco caso do que Cristo fez por nós. Há poucos dias atrás, então, foi celebrado o Natal, o nascimento de Cristo. O Cristo Santo, poderoso, que foi traído, que teve um breve período de vida, 33 anos, mais ou menos isso, 33 anos aqui na Terra. E seus últimos 3 anos, dos 30 aos 33 anos, ele teve então o seu ministério, aonde ele reúne os seus apóstolos, os seus discípulos, e nos ensina, a partir do Evangelho de Mateus,
Então ele entrega a sua vida por nós. Então Cristo foi traído por um de seus discípulos, foi preso, humilhado, torturado, xingado, esbofeteado, cuspido. Imagine você, um Deus que desce da glória, toma forma humana porque ele nasce de uma mulher. E automaticamente ele, sendo homem, ele não deixa de ser Deus, porque a sua divindade nunca o deixou, nunca o abandonou. Ele era Deus na glória, ele era Deus homem, encarnado em um homem. Então ele padece por tudo, cuspido, açoitado, surrado. E lá então no madeiro, ele é pregado por mim e por você. Então ele morre. Isaías diz então que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. A Bíblia diz então que Deus vem para o seu povo, mas o seu próprio povo o rejeita. O seu próprio povo o condena à cruz, à crucificação, à morte no madeiro. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Cristo então sabia do plano de Deus e mesmo assim deixa sua glória para sofrer dores, terríveis dores, para padecer por nós. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Aqui em específico fala do seu próprio povo, os judeus. Ele veio para os judeus, mas os próprios judeus os desprezaram e fizeram pouco caso de Cristo. Assim é nos dias de hoje. Quando falamos de Cristo, Cristo muitas vezes é desprezado, é profanado. Diversos movimentos mundiais rejeitam a Cristo, rejeitam o seu ensino, rejeitam então o seu evangelho, consequentemente rejeitam a salvação. Fazem pouco caso do sacrifício que Cristo fez lá na cruz do Calvário, no Morro da Caveira, no Gólgota. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui também pode ser aplicado as nossas enfermidades físicas, as doenças, mas as nossas enfermidades espirituais. Estávamos mortos em pecados e delitos. Estávamos separados de Deus. Então ele toma sobre si os nossos pecados e as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Muitas eram as transgressões dos homens, muitas são as transgressões dos homens. A Bíblia fala que os nossos pecados têm se acumulado e se amontoado até diante de Deus. Muitos são as transgressões nossas, pecamos diariamente, somos falhos. Pecamos porque queremos, na maioria das vezes. Ele foi traspassado, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se hoje então nós temos a paz espiritual, nós devemos agradecer a Cristo. A paz que o mundo dá não é a mesma que Cristo dá. A paz que Cristo dá é uma paz calma, tranquila. Nós recebemos o amor de Deus através de Cristo. E isso nos traz uma paz. Mesmo que nós venhamos a morrer, nós temos a tranquilidade, a paz de saber que vamos para o céu. Então Cristo precisou passar por este castigo, precisou ser moído, precisou sofrer, para que esta paz, que excede todo o entendimento, diz a Bíblia, viesse sobre nós. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelo seu sacrifício nós fomos sarados, fomos lavados, limpos, remidos de nossos pecados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós andávamos perdidos no mundo. Muitas pessoas ainda andam perdidas no mundo. Cristo então padece, recebe sobre ele as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Deus então faz recair sobre Cristo tudo isso, para que nós viéssemos a ser salvos. Nós então andávamos perdidos no mundo. Cristo então, através do seu sacrifício, consegue unir a todos aqueles que hão de ser salvos. Antes nós andávamos dispersados pelo mundo. Hoje estamos unidos em uma só fé em Cristo Jesus. Mas por causa do seu sacrifício. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amados, nós, diante de diversas situações, diante de vários problemas, diante de muitas coisas, nós reclamamos, nós murmuramos, nós nos entristecemos, nós praguejamos, nós falamos o que não devemos muitas vezes, não conseguimos resistir muitas vezes. Mas a Bíblia diz que ele foi oprimido e humilhado. Imagine você, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso glorioso Cristo, santo e poderoso, sendo esbofeteado, sendo surrado, sendo humilhado, sendo motivo de escárnio para muitas pessoas. E a Bíblia diz que mesmo assim ele não abriu a boca. Ele sentiu as dores, assim como nós sentimos, como nós sofremos muitas vezes, nem perto chega do sacrifício de Cristo. Mas o Senhor nos ensina aqui algo muito importante, que em vez de nós murmurarmos, em vez de nós muitas vezes desagradarmos a Deus pecando, vamos ficar quietos e vamos orar a Deus. Não vamos murmurar, não vamos reclamar, vamos apenas orar e confiar em Deus. Imagine você, Cristo, padecendo o que padeceu e não abriu a sua boca. É impossível uma pessoa que ouça isso, sabendo que teve um Deus que deu a sua vida por nós, apanhou e sofreu, e mesmo assim faz pouco caso, não aceita o que Cristo fez. Eu não consigo entender, amados. Cristo, nosso Senhor e Salvador, padeceu, sofreu por amor de mim, por amor de você. Só isso já seria o suficiente para nós crermos ainda mais, para nós que cremos, sermos mais fiéis a Ele, assim como Ele foi obediente a Deus. Versículo 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A Bíblia diz aqui então, todavia o Senhor agradou moê-lo. Era necessário então que Deus mandasse o seu Filho para que sofresse por nós. Deus necessitava fazer isso, porque somente Cristo poderia padecer lá para dar a salvação para nós. Mas a Bíblia diz então que quando der ele a sua alma, então quando Cristo expirou, quando Cristo morreu, então, como oferta pelos nossos pecados, a Bíblia diz então que a vontade do Senhor se cumpriu. A vontade de Deus então foi cumprida no momento em que Cristo então padece no madeiro, por amor de mim e por amor de você. Vamos, amados, a partir de agora, vamos então meditar ainda mais na palavra de Deus, vamos manter comunhão ainda mais com Deus. Não vamos fazer pouco caso do sacrifício de Cristo por nós, amados. Vamos ensinar os nossos filhos a obedecer a Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas, como diz a palavra. Esse é um dos mandamentos. Amados,
Cristo padeceu, morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai, lá na glória, como advogado, intercedendo por nós. A sua obra ainda não parou, a sua obra só vai ser completa no momento em que nós formos arrebatados com Ele para a glória. Cristo está aí, de mãos dadas, ainda resta tempo. Buscai o Senhor enquanto ainda se pode achar. Não vamos então perder tempo com coisas bestas, vamos levar uma vida séria, vamos ser imitadores de Cristo, como diz a palavra de Deus. Vamos deixar as brigas, as transgressões, vamos deixar o pecado de lado, vamos deixar a mágoa, o rancor, vamos viver uma vida santa, uma vida reta diante de Cristo, para que nós venhamos a ser salvos. Não depende de nós, depende de Cristo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que meditar na palavra de Deus, nós temos que orar a Deus e sermos obedientes, assim como Cristo foi, devemos ser também. Amém, amados? Deixa esta palavra a vocês. Peço a você que leia mais uma vez esses versículos que nós lemos aqui. Medite nesta palavra, se debruce sobre a Bíblia, conheça mais de Deus, conheça mais do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar a Deus? Feche teus olhos. Pai, Altíssimo, Santo, Poderoso e Majestoso, graças te damos, ó Deus Altíssimo, pelo teu santo e glorioso sacrifício na cruz do Calvário. O Senhor sofreu, o Senhor apanhou, o Senhor foi humilhado por amor de nós, Pai. E muitas vezes fizemos pouco caso disso, Senhor. Mas viemos agora, Senhor amado, diante de Ti, pedir perdão, Senhor amado, porque muitas vezes não demos bola para esse sacrifício. Tem misericórdia de nós, Senhor. Coloca em nossos corações, mais uma vez, nos inflama com a alegria da salvação, Senhor. Que nós venhamos a praticar a Tua palavra, viver a Tua palavra, Senhor, e que nós venhamos a ser gratos por este sacrifício, Senhor. Aguardamos ansiosos a Tua volta, Senhor, para que lá nos céus nós venhamos a nos encontrar, Senhor, e para que possamos viver a eternidade contigo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu sacrifício. Muito obrigado, ó Deus Todo-Poderoso, por ter dado Teu Filho por amor de nós. Muito obrigado, Senhor. Amém. Deus o abençoe em nome de Jesus.